estamos de volta com mais um Papeando com Cristina Stech. Como você está vendo aqui pelo nosso cenário, se você assistiu o podcast de segunda-feira com o Luciano Padilha, nós continuamos aqui na casa dele com o nosso cenário aqui, ó, fogãozinho, é flex porque é gás, mas é a lenha também, faz de conta. Aqui a chaleirinha chiando, ó, a fumacinha de boi e claro, estamos no Pinhão. Tem que ter chimarrão, então se chama mate, né, Albino? Eu converso hoje, então, com o Albino Ricardo dos Santos Neto, mas a partir de agora, para nós, para mim e para vocês aí, vai ser o Bino. Tá bom o chimarrão aí, Bino? Tá ótimo, Cristina. Tá bom? Ótimo, Não tá amargo? Eu não gosto, eu gosto bem lavadinho. Depois que a erva tirou o amargo, mas tem uma música que diz, né, que é o doce amargo. É o doce do amargo do chimarrão, alguma coisa assim, né? Sim. Porque no fundo, quando o amargo ele se torna doce, né? Sim. Pelo aconchego, pela aproximação que tem entre as pessoas, Exatamente. Né? No sul, com esse friozinho, tomar o chimarrão faz toda tudo a é bom, principalmente aqui também no Pinhão, porque é uma terra, né, que o tradicionalismo é muito latente, né? Exatamente. Pois é, Bino, então eu queria saber um pouquinho sobre você, para que os eleitores conheçam quem é o Bino, que é pré-candidato a vereador. Mas antes do político, eu quero saber o Bino pessoa. Você é historiador. Me conta, é nascido, é nativo aqui do Pinhão? Então, eu sou do Pinhão, minha família inteira é do Pinhão. E eu só nasci em Guarapuava, né? Eu já nasci em Guarapuava, no Hospital São Vicente. E a gente já veio para o Pinhão e desde então... 39 anos aí nessa terra. É quase a metade de uma vida, né? Exatamente. Tá, você é historiador. Eu sou de profissão assistente social e historiador. Então eu sou formado em serviço social pela Unicentro, né? E também me formei em história também pela Unicentro. Fiz pós-graduação, etc. E atuamos hoje na área de assistência social, basicamente na política municipal de habitação. Nossa, então você tem muita coisa para me contar, né? Tem bastante, a gente tá aí. Você trabalhou também em Reserva do Iguaçu, não? Eu trabalhei um período, a minha primeira experiência profissional foi no município de Reserva do Iguaçu. Os dois municípios são muito próximos. São muito próximos, inclusive a Reserva fazia parte do Pinhão, né? E foi a Rondinha, a antiga Rondinha. Lembro do cenáculo que eu ia com a minha avó, sempre era lá na Rondinha, a gente ia lá, passava o dia, então fazia parte do nosso município. Né? Cenáculo é um movimento da Igreja Católica, da Igreja Católica, né? Exatamente. Então, Cristina, eu sou assistente social, então sou filho da dona Noeli de Fátima Santos, né? Ela é mãe solteira de 4 filhos, né? Criou os 4 filhos trabalhando como empregada doméstica, né? E sempre incentivando a gente a estudar. Tanto que desses 4 filhos aí, os meus irmãos, no caso o André Michelon, hoje é engenheiro agrônomo e professor, né? Trabalha lá no município de Chopinzinho e Saudade do Iguaçu. Daí eu tenho dois irmãos formados em arte, são músicos também, que é o Adriano Michelon, inclusive faz parte da orquestra de Chapecó, né? Professor de música lá, tem mestrado. A minha irmã Nelly Santos também, que é a caçula, também foi para arte e educação, todos formados na Unicentro, né? Também trabalha lá em Chapecó, também com arte, com música, né? E a gente vem dessa família que, com todas as dificuldades que a gente enfrentou na vida, a gente nunca deixou de estudar. A minha mãe sempre deu esse valor para a questão da educação, né? Então a gente se batia, passava dificuldade, do tempo ainda que usava pacotinho para ir na escola, levar material, né? Então a gente... Pacote arroz, né? Exatamente. Os cadernos dele. E mais para frente ela fazia uma sacolinha de pano, assim, costurava em casa. Era tudo, muito comum no interior. Tudo igualzinho para a gente colocar o material, né? Então eu vim dessa realidade, né? A minha família inteira... sempre trabalhando na construção civil, algumas tios do interior, da agricultura familiar, né? Então, da família inteira, acho que o primeiro a concluir o ensino superior fui eu, né? E na sequência aí meus irmãos, primos, etc, né? Mas a gente sempre valorizou muito essa questão de se educar, e a mãe dizia assim, estude para ser alguém na vida, né? Então a gente sempre estudou e sempre trabalhou, né? Meu primeiro emprego, digamos assim, né? Hoje chamo de empreendedor, né? Mas antigamente eu era vendedor de picolé.
Olha que Vendia legal. picolé na rua e na época, nesse período do inverno, a gente não saía sorvete, picolé, a gente, os pionenses vão lembrar do antigo Túlio, né? Então, a nossa rodoviária não tinha ainda a nossa rodoviária atual, e parte do transporte que ia para o interior do município, e basicamente pouca gente tinha carro naquele período, né? Funcionava ali no Túlio, então os ônibus vinham ali e tal. E eu aproveitava ali como um ponto de venda, tanto do picolé, e na época do frio eu vendia pocã. Meu tio é pedreiro, ele me emprestava o carrinho de mão dele das obras, eu ia lá, comprava pocã no mercado, as caixas, colocava dentro das redinhas ali, 12 pocã, e vendia nos ônibus ali pra gente poder não ficar sem ganhar o dinheirinho para ajudar a mãe em casa. Você falou, né, em pocã, em rodoviária, né? Meu marido que tem até um chavão dele, né? Eu adoro pocã. Então, na época, eu não fico sem pocã. E ele diz, meu Deus, lá vem você com esse cheiro de rodoviária. Porque era muito comum, né, as pessoas comprarem para ir consumindo dentro do ônibus. Né? Exatamente. E aí eu vim desde pequeno, então desde os 11 anos, foi a primeira vez que eu trabalhei assim fora para ajudar em casa, porque a gente sempre se bateu, né? Eu desde pequenininho, quando a mãe sempre trabalhou fora, eu já cuidava dos irmãos mais novos, né? Então, o meu irmão, por exemplo, o terceiro ali, o Adriano, ele, a partir dos 2 aninhos, 3 aninhos, ele já ficava com a gente em casa, né? Gente que trocava a fralda dele, a gente que dava banho, arrumava a casa, chegava amanhã à tarde, a casa estava tudo organizadinha, né? Pra gente receber ela que saía lutar aí pelo sustento. E aí, os meus irmãos, o meu irmão o André Michelon, ele é pedreiro, começou a trabalhar com meu tio também desde os 10, 11 anos também, é um ótimo pedreiro, inclusive, né? Só que por conta desse serviço ser um serviço muito pesado também, hoje ele faz as coisas dele, né? Tanto que tem um canal aí, uma rede social do Instagram que tem milhares de visualizações, ele construindo a própria casa dele, né? Então, que legal. Hoje ele trabalha lá, ele constrói a casinha dele, construiu a kitnetinha do outro lado. Os meus irmãos aí, o Adriano, sempre também começamos trabalhando aí em fábrica de pré-moldado, serviço pesado. A que teve a vida mais tranquila foi a caçula, né? Que daí a gente já estava tudo mais... Já estava todo mundo mais acomodado. Mas se dedicou a estudar, né? Mas sempre dedicada e começou a trabalhar bem jovem. Você fala assim, eu sou filho de mãe solteira, né? Gente, eu acho que eu sou indignada com o mundo. Por que a mulher, para ser mãe, tem que ser casada? Me diga. Pois é. Né? O problema é que a vida acontece, às vezes, sem a gente ter o controle, né? E eu, por exemplo, eu não sei, assim, nunca vi meu pai, não conheci, né? Então, tanto que lá na minha certidão de nascimento tá como não consta, né? E a gente tem vários brasileiros também que são assim, porque o objetivo, na verdade, da mulher não é ser mãe solteira, né? Ela sonha em ter um casamento, ter estabilidade, construir uma família junto. Mas às vezes as coisas não acontecem da forma como é. Ela tentou algumas vezes ali, inclusive os 2 irmãos do meio aí são do mesmo pai, ela ficou um tempo e não deu certo, e depois tentou de novo, não deu certo, e aí uma coisa assim que eu tenho essa experiência em casa, mas eu admiro muito essas mulheres que elas não abrem mão da sua autonomia, da sua garra ali, e não se abaixam por qualquer coisa, né? Para você ver como esse lance da mulher, vou usar uma palavra também que eu não gosto, guerreira. Nós não queremos guerrear, nós estamos cansados de guerrear. Nós queremos paz, queremos ter o que é nosso lugar, que é de direito, né? Mas você veja, hoje é que se evidencia mais esse lance da mulher que é provedora e tudo mais. Mas há quanto tempo existe? Existe há muito tempo e não era reconhecido isso. Sim, né? não, a gente também não tem reconhecimento até hoje. Hoje que as mulheres estão mais, isso que é muito importante, mulher na cabeça do poder, porque a mulher ela é mais sensível, né? É mais voltada a essas questões, e você vai falar isso com autoridade, porque você é assistente social, né? Então essas causas mais, não nobres, todas as causas são nobres, né? Independente de quais sejam.
Mas a mulher tem mais essa sensibilidade, né? Exatamente. O fato de ser materna, né? E aí, Cristina, continuando contando a minha história, então, mais adiante eu fui ficando mais grandinho, daí a gente já começa a pensar diferente, aí comecei a trabalhar em outros serviços. Trabalhei também na construção civil como servente, né? Ajudando a puxar terra, tijolo, fazer massa, etc. Trabalhei roçando, também roçado por um tempo, quase um ano trabalhando com turma de roçado no mato ali e tal. Trabalhei um período também no campo de batatinha, né? Eu sei a experiência difícil que é trabalhador rural, né? De levantar às 5 horas da manhã para tentar, na minha época, hoje já está mais diferente, a pessoa precisa fazer um contrato, alguma coisa assim, né? Tem alguma proteção. Na minha época era diferente. O pessoal chegava lá, encostava o ônibus 5h40, 6 horas. Quando era ônibus, né? Porque era muita gente na carroceria de caminhão sem segurança nenhuma. Quem entrasse, entrou e boas, né? Então, aí eu já tinha quase 18 anos, então eu catava batatinha o dia inteiro, chegava quase 6 horas em casa, só tomava banho, a minha mãe já estava com a janta pronta, eu comia alguma coisa e ia para a escola. Até 11 horas da noite, voltava, a mãe deixava a marmitinha pronta no outro dia de novo, né? Isso por um período de quase 8 meses eu fiz isso, né? Aí que surgiu a primeira oportunidade, quando eu comecei assim a ter acesso a uma expectativa de vida diferenciada, quando eu tive uma oportunidade de estágio na Secretaria de Assistência Social, né? Daí que surgiu a ideia de ser assistente social. Então eu fui estagiário em 2002, auxiliei o pessoal a fazer o primeiro cadastro do Bolsa Família. Quando surgiu a Bolsa Família, tinha que cadastrar todas as comunidades, e aí que eu fui ter a oportunidade de conhecer o Pinhão, porque até então eu só conhecia... Sim, só dentro de uma bolha, dentro ali da... Como que é o índice de beneficiários do Bolsa Família? É muito grande? Muito grande, tem mais de 5 mil famílias aí hoje beneficiárias do Bolsa Família, né? Então o nosso povo é um povo muito carente, né? Hoje a gente precisa de políticas públicas para mudar essa realidade, né? Então por isso também que a gente está na política hoje tentando... 5 mil famílias dá um universo de que 15, 20 mil pessoas? Por aí. Que recebe. Pinhão tem quantos habitantes hoje? Quase 30. Hoje eu acredito que já passou dos 30 mil habitantes. Mas mesmo assim é muito alto, é mais de 50%. Mais de 50%. Então daí eu ajudei a fazer o cadastro do Bolsa Família e na sequência fui indicado, depois que terminou o cadastramento, como educador social no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no PET, né? Então tem muitos alunos meus aí que lembram lá o professor Bino do PET, né? Então, inclusive na campanha anterior, eu tive vários eleitores aí que lembravam disso, né? Quando a gente era lá, eu era professor de música, professor de dança, e de esporte, a gente se dividia aí, tem vários colegas aí que a gente lembra até hoje do companheirismo, a gente fez muita coisa no PET naquela época, né? E aí depois do PET, aí eu entrei no serviço social nessa época, né? Eu optei por fazer a faculdade de serviço social ali no centro por conta de estar incluído nessa realidade da assistência social. E aí... pela tua própria exatamente, pela minha trajetória de vida, história de vida, né? Aí quando eu estava concluindo o serviço social, surgiu a oportunidade de um contrato para mim trabalhar lá na Universidade do Professor, lá no Faxinal do Céu, no Centro de Capacitação. E lá também abriu a cabeça aí que lá que eu fui optar, depois que eu terminei de serviço social, por fazer história. Então eu participava de todos os eventos, Paraná Alfabetizado, da Polícia Militar, de universidades. Bons tempos da Universidade do Exatamente. Professor. Bons tempos, aliás, de Faxinal do Céu. Né? Exatamente. E lá eu conheci muita gente de fora, muitos professores, e daí me encantou, até a escolha que eu fui, depois que eu contar que fui para a história, eu assisti uma palestra, uma oficina, né, de uma professora que ela pesquisava os festivais de música brasileira. O que as composições queriam dizer contra a ditadura militar, e ela era muito boa assim no que ela falava, no que ela ensinava, assim, aquilo me encantou, a forma como ela abordava aqueles temas, aqueles assuntos, e aí eu sentia aquela coisa, não, eu preciso estudar mais um pouco essa área, e aí que eu optei por, depois que eu concluí o serviço social, e fazer o vestibular de História. Foi uma época dos grandes festivais, né, onde a música falava o que não podia ser dito, né? Exatamente. Hoje a música ela se tornou uma coisa mais comercial, né? Sim. Muita coisa, até as músicas que falam de amor e de tal já são um pouco complicadas. Já está bem vulgarizado. Exatamente, para nós, né? Exatamente. Então, terminando aí, fui para o curso de História, né?
concluí o curso de História, nesse mesmo período que eu passei lá no teste seletivo da Reserva do Iguaçu e trabalhei por 2 anos no CREAS. Então foi minha primeira experiência profissional já formado em assistente social e enfrentei uma realidade muito difícil, porque o CREAS ele trabalha exclusivamente com pessoas vítimas de violência, criança, adolescente, idoso, mulher, vítima de violência doméstica. Então a gente acabou tendo uma experiência inicial de profissão muito difícil, né? Muito desafiadora, né? Num município pequeno, onde todo mundo se conhecia, então era muito difícil abordar. E isso me fez eu crescer muito, não só assim, enquanto ser humano, mas também profissionalmente, porque a gente tinha que pegar algumas brigas que não era qualquer um que, né? Aí o pessoal que me conhece antes sabe que hoje o Bino é mais tranquilo, o Bino é mais sossegado, né? Não é tão radical. E naquele momento... Eu ia perguntar, você já foi radical? Naquele momento eu era muito radical, né? Para mim, a lei é a lei. Então se a lei está dizendo tal coisa, eu ia em cima da linha, né? E aí eu tive essa experiência profissional. Mas isso não é radicalidade, eu acho que isso é você ser correto. Que hoje o pessoal meio, né? Deixa as jogo coisas, de cintura, o famoso jeitinho brasileiro. Eu já não era, para mim era, né? E aí nesse período eu estudei um pouco para o concurso e passei no concurso aqui do município e voltei para minha terra, né? Foi em 2010. Aí, em 2010 eu assumi o cargo de assistente social e fui trabalhar no CRAS, lá na Vila Caldas. E aí no CRAS eu conheci muita gente, conheci toda a população, a realidade Isso social que eu ia perguntar, qual que é a realidade dessas vilas? Então, o nosso município ele é um município muito mal planejado. A gente foi se desenvolvendo sem planejamento, né? As ruas, você olha pelas ruas, né? Todas fora de padrão. Às vezes acontece o seguinte, Cristina, como não tem programas de habitação continuados, assim, que atendam a realidade das pessoas, geralmente, às vezes o filho casa, ele não tem para onde ir, ou ele fica morando com o pai, ou ele constrói um puxadinho, ou uma casinha atrás. Como agregado, né? Exatamente. E aí é o jeito que ele acha de dar um pouquinho de conforto para a sua família. Só que em contrapartida, a cidade, o planejamento urbano não acompanha esse desenvolvimento. Ele não tem rede de esgoto, iluminação pública ainda nós temos vários locais que ainda não existe. Tem gente hoje que não tem acesso à água potável, energia elétrica. Esgoto, então, nem pensar. Esgoto é um sonho, né? Eu, por exemplo, já contando um pouco da atual, eu moro lá na Invernadinha 2, né? O meu bairro ele foi regularizado em termos de documentação em 2016 e 2017. Só que o que acontece? Esse bairro, por ele ser mais afastado do centro, ele fica meio esquecido, né? Nós, vizinhos lá da Invernadinha, sabemos, a gente fica sem água quase todos os dias. Né? No final de semana, então, quem trabalha, chega à noite e às vezes não tem água. Mas no final do mês paga a fatura. No final do mês paga a fatura tranquilamente, né? As ruas, o arruamento é só quem passa lá também, frequentemente esburacada. O povo que mora só tem uma entrada e uma saída no bairro. Então, aquele povo que mora nas marginais, aquela rua, dia de sol é poeira. Poeira. Dia de chuva, barro. Ou seja, a qualidade de vida é bem complicada, sabe? Falta d'água, poeira, barro, as crianças não têm um ambiente para brincar, para se divertir, a gente não tem um parquinho, a gente não tem um campinho. Por exemplo, Cristina, eu tenho deficiência, quem está vendo aí de repente não me conhece, eu tenho uma deficiência de nascença, eu tenho o pé torto congênito, então os meus 2 pés são tortos. E eu cresci brincando num campinho de futebol de serragem. Então, meus amigos aí da Baixada, ali do bairro São José, nós crescemos interagindo com a galera. Tinha domingo que a gente reunia lá 30 criança, adolescente, até adulto brincando, 40 e tal. Hoje não existe mais isso. Esses espaços não existem nos bairros, né? As crianças elas ficam sem ter oportunidade. Você quer jogar uma bola, você tem que ir lá no centro, lá no ginásio, e daí não tem horário disponível para todo mundo. Você quer brincar num parquinho, por exemplo, as crianças lá, o pai não tem carro, às vezes não tem transporte, como é que ele vai trazer uma criança aqui no São Cristóvão brincar num parquinho? Então é muito de vez em quando. Essas crianças acabam crescendo sem ter essas possibilidades, né? E aí a gente vê essa dificuldade. Aí a gente vai falar da Invernadinha, onde eu estou morando. Aí você vai lá para o Recanto Verde,
não tem água, não tem luz, Nossa. rabicho, o pessoal se obriga. Ontem, inclusive, nós estávamos conversando com uma moradora lá, ela contando assim, ela trabalha também nesses campos de batatinha, trabalhadora rural. Tem dias que ela chega em casa e lá o pessoal capta a água de um poço, lá embaixo no final do bairro. Só que cada um tem a sua bomba e o seu cano para ligar, né? Então ela tem que chegar de noite, cansada, às vezes 8 horas da noite, num frio desse, Nossa. pegar a bomba dela, os fios dela, ligar os canos para a água vir na caixa dela e descer lá embaixo naquele poço, que inclusive já foi feito análise de água, está contaminado, né, por um monte de coisa, para poder encher a caixa d'água para ela poder tomar um banho e descansar. Você veja, isso em 2024, uma realidade dessa, né? Então... É desumano, né? É desumano, né? Lá no outro bairro, por exemplo, que tem uma outra ocupação irregular, que a gente chama de Pinheirinho, tem situações lá que o povo já teve várias casas queimadas, porque é a mesma fiação para ligar a energia para todo mundo. Então, imagine você deixar, às vezes, uma criança em casa para ir trabalhar e uma casa numa situação dessa, né? O risco que essa criança, esse adolescente está correndo, de repente, de incendiar a casa. Então, as famílias, além de elas não terem o básico, que é água potável e energia elétrica, ainda elas estão colocando os familiares em risco e a situação permanece dessa forma, né? A gente tem outras situações, Nossa Senhora da Glória também, outro bairro assim que a gente conhece todo mundo lá, abandonado também. Meu Deus, né? O Pinhão está sendo uma ilha cercada de... Exatamente. né? Cercada por nada, né? Exatamente. Por todos os lados. A gente precisa, quando eu como assistente social, Tina, eu não precisava estar na política. Né? A gente fala que o Bino está fazendo na política, o Bino é concursado, o Bino tem estabilidade financeira, etc. Só que quando a gente vai trabalhar, a gente trabalha com essas realidades. Né? Eu não gosto de citar nomes, mas lá, vizinhos meus, tem uma família que tem 7 pessoas que moram numa casa de 4x5, Nossa. com um cômodo só. De dia, eles erguem o colchão, meu Deus, em cima para guardar, para poder ter espaço em casa, de noite eles baixam o colchão. E não tem banheiro em casa. Eles têm que usar o banheiro lá da frente da casa da mãe, da sogra. É desumano, né? Numa realidade hoje, e nós aí com um orçamento recorde dos últimos anos, entende? Então, quando eu entro para a política, eu penso nessas pessoas, né? Porque a gente tem que fazer política para beneficiar o povo, para beneficiar as pessoas que mais precisam. O Estado serve, ele foi inventado pela humanidade para isso, para arrecadar recursos através dos impostos para atender às necessidades coletivas, seja de esgoto, seja de saúde, de educação, seja de habitação, né? Então a gente está na política para isso, para defender políticas públicas que realmente venham ao encontro das necessidades da população. Né? Pois você falou 2 pontos aí que me chamaram a atenção. Uma é essa questão de regularização fundiária, né? De lotes urbanos e tudo mais. O governo do estado, a gente sabe, porque a gente noticia aí, com bastante frequência, que tem um programa que promove a regularização fundiária. Sim. Por que não chegou até a opinião? Aí nós temos toda essa questão da favela. Qual é o déficit habitacional que existe no município? Uhum. E puxando um gancho nisso aí, eu sei que tem um problema, porque eu até já fiz matéria, aliás, quero retomar esse assunto. Tem uma polêmica aí da doação de um terreno que pertence, aliás, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errada, é uma doação ilegal, né? Porque é uma área do estado, que está em nome da Coapar, que foi doada pelo município, quer dizer, o município não tem autoridade sobre o patrimônio do estado, para a construção de um fórum e numa área que seria destinado para moradia popular. Tudo bem, eu sei que existe a questão de que vai beneficiar, vai criar meio que, não um centro cívico, mas vai estar o cartório eleitoral que já está nesse local e o fórum do lado. Tá, mas você beneficia uma classe, uma categoria, seja lá o que se dê, em detrimento de quantas famílias? Exatamente. Então, só para a população entender, Cristina, a política da habitação, ela não é uma coisa só do município. Ela
tem que ter parceria com o Estado, Sim. tem programas do Estado, tem programas do governo federal. Minha Casa Minha Vida. Basicamente, ao município cabe fornecimento do terreno e da infraestrutura, né? Então, geralmente, o que o pessoal pede? Que o terreno seja legalizado, esteja no nome do município. Infraestrutura. A infraestrutura, arruamento, né? Água, luz, coisa básica, que o município deve fazer. E esse projeto, ele tem que acontecer meio que contínuo, né? Então, deve ser uma política pública de qualquer governo que pense no povo, a aquisição continuada de imóveis aí, do município e destiná-los à habitação de interesse social. No entanto, o município atualmente, nosso município, não tem feito esse trabalho de maneira adequada. O que acontece? Nós temos pouquíssimas áreas destinadas à habitação de interesse social. E essas áreas que estão destinadas, algumas não estão adequadas. Ou seja, falta terraplanagem, falta essa infraestrutura básica que eu falei para você. Nesse caso que você citou especificamente, esse terreno estava destinado ao Fundo Municipal de Habitação, que eu, como assistente social do Departamento de Habitação, a gente auxiliou e redigiu a legislação que regulamenta a política municipal de habitação de interesse social. E nessa política de habitação, ela permite que o município também construa habitações populares, né? Então é possível hoje, com recurso próprio, construir. Só que para você construir até uma calçada na tua casa, você precisa ter dinheiro, comprar o material, pagar a mão de obra, etc. Não adianta ter uma legislação tudo bonitinha, organizadinha, se o município não destina dinheiro para aquela política pública. Então a gente fica manco, digamos assim, né? Então hoje acontece esse formato. E essa área que você citou, ela estava destinada ao Fundo Municipal de Habitação. Quantas unidades? Ali caberiam 15 unidades habitacionais. Só que eu pelo menos não tive conhecimento no conselho, eu sou estou afastado agora, mas eu fui destinado como secretário executivo do conselho. A gente não discutiu essa deliberação lá no conselho, porque é o conselho que delibera em torno da política, né, de habitação. Se podia doar, se não podia e tal. Tanto que o imóvel que você citou, salvo que já tenham feito essa reversão, ele estava registrado no nome da Coapar, que é a Companhia Paranense de Habitação. Então o município, antes de fazer qualquer tipo de cessão, primeiro ele precisava reverter ao município. Mas não aconteceu, foi direto para a Câmara. Exato, foi direto para a Câmara. Tanto que os vereadores acho que nem tinham condições de aprovar, a legalidade de aprovar esse projeto por conta desse simples fato de não estar o imóvel no nome do município, né? Então é uma questão assim bem simples. Pois é. Esse teu olhar de assistente social, assim, como que você vê, qual é o cenário hoje do Pinhão em relação a isso? Então, existe uma secretaria, você é assistente social. Sim. Assistência social, Cristina, não é uma política universal, como é a educação, como é a saúde. Sim. Educação e saúde, por exemplo... Essa água está fria. Está fria a água do chimarrão. Educação e saúde, ela é universal, ela cabe para todo mundo, né? Sim. A assistência social, ela tem uma diferença. É só para quem dela precisa, ou seja, para todas as famílias que dela necessitam. Então, o nosso município ele é carente de geração de emprego e renda, né? Então tem muita gente que tem dificuldade, às vezes até para comprar alimentação em casa. Então a política de assistência social vem para atender essas necessidades. Se a pessoa tem dificuldade até de comprar alimentação em casa, ela não vai ter condições de comprar uma roupa, ela não vai ter condições de fazer uma casa, etc. Então a política de assistência social, ela tem que desenvolver políticas e programas que venham auxiliar a população a sair dessa situação de vulnerabilidade. Porque não é o objetivo de ser assistencialista, de atender aquela família o resto da vida. Não é o objetivo da assistência, nunca foi dos técnicos. Então a ideia da assistência é que a gente atenda aquelas famílias que precisam e que ela, com acesso à oportunidade de emprego, qualificação profissional, de repente uma habitação, ela saia daquela situação e começa a mudar de vida. Por exemplo, tem gente que paga aluguel e que às vezes não sobra dinheiro para comprar um remédio, para comprar comida, né? Para pôr comida na mesa. Entende? Então, a assistência social tem esse objetivo. E o assistente social, esses tempos eu respondi uma questão de uma universitária de serviço social que ela perguntou qual que é o maior desafio do assistente social hoje, na atualidade. E eu disse para ela, é fazer com que os políticos entendam a necessidade de políticas públicas adequadas para atender a população.
Porque a política pública, se ela, o assistente social, ele basicamente é o executor das políticas públicas na área da assistência. Se não tem política pública, ele vai executar o quê? Ele fica enxugando gelo. Mas você veja, é uma rede, né? É uma rede. Se a pessoa não tem comida em casa, vai influenciar, vai impactar na saúde. Vai impactar na exclusão. Na falta de capacitação, a criança não vai para a escola, enfim. A questão aí que vai ficar, as crianças, os jovens ficam vulneráveis às armadilhas aí que a rua oferece. E a gente está falando aqui de droga, álcool, pequenos furtos, que tudo começa com o pequeno e ele vai se avolumando, né? Exatamente. Então, um município que não olha para assistência social é um município que não olha para o futuro. Exatamente. O melhor investimento em segurança pública é trabalhar a criança e o adolescente. A prevenção. A prevenção. Esporte, lazer, cultura, né? E isso tem a ver também com assistência social. Assistência social, basicamente, para a gente não entrar em termos técnicos, é dar oportunidade para as famílias saírem daquela situação de vulnerabilidade, né? Daí tem a questão do alcoolismo, violência doméstica, sim, abandono de idoso. Saúde mental, né? Geral. Saúde mental. Eu fiz uma entrevista dia desses com um psiquiatra de Guarapuava, justamente sobre a saúde mental, sobre a violência, né? E ele falou que todo tipo de violência tem a ponta na saúde mental. Se não tiver um cuidado especial para isso, não consegue trabalhar, né? Não. Vamos citar um exemplo assim, eu atendi uma família um tempo atrás, de uma comunidade bem carente, e chegando lá, quem é de fora vai dizer assim, não, mas aqueles lá não querem trabalhar, não querem isso, não querem aquilo. Tem um monte de estereótipos que você coloca naquelas pessoas e acaba não entendendo a realidade daquelas pessoas, né? Chegando a fazer essa visita domiciliar, tava lá uma mãe com 5 filhos, né? O esposo alcoólatra, tanto que nem parava em casa. Tá lá aquela mãe com aqueles 5 filhos, os filhos todos dando problema na escola, justamente fomos chamados por conta disso. A mãe com depressão, sem ter ninguém que amparasse ela, desse um cuidado, nem nada, né? Sem rede de apoio. Sem rede de apoio e passando fome em casa. Meu Deus. Você veja, como que você vai chegar lá na escola e exigir que essas crianças elas se comportem bem, rendam e tal, se elas têm uma realidade dessa em casa, né? Onde o pai não para em casa, que vive para bar e rua, porque não consegue, inclusive, achar emprego. Daí ele se sente mal. Já vem uma revolta. Aí ela vai para um ambiente escolar, se depara com outras crianças que têm uma condição melhor. Pronto. Então é a tal da exclusão social que a gente chama, né? Então a gente precisa trabalhar políticas que deem segurança, atendam essa mãe, por exemplo, busquem atendimento para esse pai que também tem a doença, e para que essas crianças elas tenham uma oportunidade diferente na vida, né? Então que essas crianças elas possam ter acesso a uma educação, um contraturno social, uma alimentação saudável. Então é isso que é a política de assistência, você trabalhar todos os aspectos daquela família. Saúde, educação, segurança, é um olhar diferenciado, um olhar humanizado, né? Exatamente. Quer falar mais alguma coisa? Eu queria voltar lá, eu fui até uma altura da minha vida e acabei não contando o restante, né? Então vamos, que a gente já está indo para a reta então, final. Beleza. Então aí, em 2014 eu fui pai, né? Pela primeira vez, aí o meu filho João Ricardo hoje está com 10 anos, né? Tenho muito orgulho dele, né? É um rapaz show de bola, né? Um tiazinho muito comportado, ponta firme, joga xadrez igual eu. Olha. Eu também sou enxadrista, né? Esqueci de contar, legal. Né? E aí, em 2017... O esporte da mente, né? Em 2017, aí a gente... eu conheci minha esposa, 2016 e 2017 a gente foi morar junto. Eu gosto de brincar, né? Que pobre não casa, pobre se junta, né? Junta a escova de dente. Então, é minha companheirona, a Jéssica, né? A Jéssica é agente de saúde lá da Invernadinha, meu braço direito, né, em tudo, na vida, na política, em casa e tal, né? E me deu o meu segundo maior presente, que é a Alice Beatriz. A Alice tem 7 aninhos também. Acho que terminou a água. Ah não, tem mais um gole aqui. A Alice Beatriz tem 7 aninhos também, está estudando, já tá lendo e escrevendo. Olha, então, legal. Né, esses dias a gente já ganhou os parabéns dos professores, né? Ela está no primeiro ano, já lê e escreve sem
sem intervenção dos professores, que é a minha família, né? Que é a minha base. Então, a Jéssica aí, minha companheira de todas as horas, inclusive na política, uma pessoa uma liderança comunitária. Ela não só atende as famílias do bairro, ela convive, ela dá suporte, compadre, comadre, a gente tem vários lá por conta disso, né? É o reconhecimento, né? O pessoal reconhece, a gente quer muito bem, o povo de lá. Tem a comunidade da igreja, por exemplo, eu faço parte agora estou afastado, né? Mas eu faço parte da organização da capela, canto na igreja, tenho meu grupo lá de canto, a gente ajuda a coordenar. Então, são coisas assim que foram acontecendo nos últimos anos, assim, que a gente fica muito feliz hoje, né? A gente tem uma família que dá suporte, que está junto, né? De ter vizinhos aí, os vizinhos todos animados, assim, não vou citar nomes até para não deixar ninguém, né? Não, exatamente. E aí essa galera, eu tô muito feliz hoje, sabe, Cristina, por esse momento, acho que da minha vida. É uma tranquilidade, a gente não tá na política por cargo, nada, mas a gente tá por essas pessoas. Pelo desejo de mudança. Por essas pessoas que querem ver a diferença, que querem mudar o rumo das coisas, e a gente tá para isso, né? Então, a casa que a gente mora lá, a gente recebeu uma ajuda muito grande da minha sogra, Neiva, né? Ela praticamente auxiliou nós na compra do imóvel, né? Que era dela, ela vendeu muito mais em conta. O meu tio, para você ter uma ideia, que é pedreiro, você vê algum pedreiro trabalhando por dia, né? Ele com todas as ferramentas dele, o Ananias, né? Com todas as ferramentas dele, foi lá com bitorneira, com tudo, e trabalhou por dia para mim, para a gente poder ter onde a gente morar, porque a gente pagava aluguel. Então eu falo da habitação, mas você veja, eu conquistei a minha casa própria faz 2 anos, entendeu? Eu tendo mas renda... Mas você é felizardo, cara, você é felizardo, porque é um mínimo, pelo que você está me falando aqui, a realidade é muito diferente. Então, por isso que eu vou, nessa área da habitação, eu vou com todo o coração e com todo o empenho. Porque eu vivi isso na pele, sabe? De você não ter onde morar, de você ter que estar se mudando, de você ter... E daí eu gosto de cachorro, daí a pessoa lá se implica com os cachorros, tem que se mudar porque, né? Então, a gente sabe o quanto é importante você ter um ambiente teu, para se chamar de lar, para se construir. É um solo sagrado. Agora, né, você imagina uma família que não tem isso, né? Não tem plantas, água. Né? Não tem água, né? Não tem comida. Exatamente. Não tem cidadania, não tem autoestima. Chega, por exemplo, no dia a dia do trabalho, tem dia que a gente chega assim, pesado, né? Cansado. Sim. Você vai visitar uma família dessa que nasce tem para você. Tem uma idosinha, eu não vou citar nomes, né, mas que a gente foi visitar ela, que mora numa casinha de compensado, coberta de lona, com 72 anos. Aí você chega lá, ela está feliz da vida, tomando o chimarrãozinho dela, e pergunta, mas a senhora tem o seu benefício, por que a senhora não aluga uma casa para a senhora morar com mais conforto, onde a senhora tem água, a senhora tem a luz? Falou, fio, mas se eu alugar uma casa eu não consigo comer. Não consigo comer. Então eu optei por deixar a casa lá e construir meu barraquinho aqui do lado da água, porque eu consigo comer e comprar meus remedinhos que não tem no posto, porque muita coisa hoje não tem no posto, né? E eu consigo viver melhor, você veja. E daí a gente chega, às vezes, no inverno, chuvoso, ventando, frio, entra para casa, tá fechadinho, não tem vento. Aí você lembra dessa realidade daquela senhora de 72 anos, idosa, sozinha num barraquinho lá de compensado, sabe? Isso dá mais gás pra gente lutar por melhorias. Você sabe, quando eu era criança, eu via muito, eu acho que é uma música assim, de cunho religioso, não sei, mas a minha avó cantava muito pra gente, né? Que diz que, pra mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva é fria. Vê a água entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Quer dizer, então você tem que ter a simpatia. Exatamente. E se você está num cargo público, você está ali, você foi eleito para você olhar para essas pessoas, porque quem mais precisa do poder público são essas pessoas vulneráveis. Quem é bem sucedido financeiramente falando, ela não precisa do poder público. E hoje é uma inversão, exatamente, né? A gente não consegue ver isso. E aqui eu queria aproveitar a oportunidade para quebrar um discurso que tem muita gente que diz que não adianta, que vereador não faz nada, né? O vereador não vai adiantar, tem um monte de ideia, não vai fazer nada. Mas só para a população entender, o vereador é responsável por votar as leis orçamentárias, por exemplo. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei anual de orçamento, a orçamentária. Então,
o governo manda para a Câmara um projeto, uma proposta de orçamento. E os vereadores lá na Câmara, os 3 vereadores, aqui do Pinhão no caso, eles podem sentar naquele orçamento e dizer, não, aqui não, aqui está muito dinheiro, eu quero que vá mais dinheiro para isso, mais dinheiro para a saúde, tem tal programa lá na agricultura que não tem recurso previsto. Por exemplo, quando eu fui secretário da Agricultura, eu entrei numa secretaria, só tinha 2 leis. A lei que cria a secretaria e a lei que criou o Porteira Dentro, de 2014. Não tinha mais nada. Programa nenhum era regulamentado. Como eu vim de uma área que na assistência social, na saúde, isso trabalha tudo com base em legislação, claro, né? Critérios, questão de justiça social, né? Eu entrei lá e disse, não, gente, tá errado isso daí, vamos criar. Criamos um programa de inseminação artificial, que existia só na boca, no discurso. Tinha até as ações práticas, mas regulamentação zero, não tinha nada. Criamos o programa de correção de solo, o programa de fruticultura, de horticultura, o programa municipal de erva mate, de incentivo à cadeia produtiva da erva mate. Inclusive, teve vários municípios da região que entraram em contato comigo para como é que vocês fizeram aí e tal, sabe? Foi referência quando a gente criou o programa. Tem o Observatório da Erva Mate, teve gente de São José dos Pinhais, de Curitiba, entrando em contato conosco, assim, parabenizando a iniciativa. Agora isso? Eu acho que falta implementar, sabe? Falta o quê? Porque aquela coisa que eu falei da construção, se você não tiver recurso, ele morre na casca. Sim. Quando eu saí da secretaria, eu deixei comprado 80 mil mudas de erva mate. Nativas ali, tem vários critérios genéticos que você não pode trazer Sim. de fora e tal, e aí a gente deixou planejado alguns cursos, então o produtor tinha que fazer um curso de manejo de tal, e ao final desse curso ele recebia 300 mudas de erva mate, entendeu? Então já ficou andando. Sim. Depois não sei se teve continuidade. Mas é que votar, debater plano plurianual não dá voto, cara. Tem gente que prefere dar carona. Exatamente. Porque daí é uma troca de favor. E a população precisa entender a diferença disso, Sim, né? O caroneiro vai ficar devendo para ele, então, consequentemente, ele vai cobrar o voto. Mas é que não pode ser assim. A velha política. A velha política. Eu acho que tá na hora de as pessoas terem consciência. Não adianta reclamar depois, né? Principalmente os jovens. Sim. Quem está estudando aí, eu dou um recado para vocês. Sim. Analisem os candidatos, analisem as propostas, né? Depois, quando vocês forem escolher, não façam isso aí de porque é meu amigo, porque é meu compadre, porque é meu chegado. Ou tem ainda aquela teoria, não quero perder o meu voto. Não, você não está perdendo o teu voto, você está perdendo o teu futuro, a tua qualidade de vida. Exatamente. E eu digo uma coisa para você, Cristina, e para você que está aí nos assistindo. Político bom tem em todos os partidos. Não é só no meu partido. Eu sou presidente do PDT. Mas não tem político bom só no PDT. Sim. Tem em todos os partidos políticos. Tem de direita, tem de esquerda, tem de centro e tal. Avalia as pessoas. Né? Avalia o histórico, pensa, avalia como que ela pensa. A conduta, a postura de vida. Se ela tem condições de discutir um projeto de lei na Câmara, se ela tem condições de ver isso que eu falei, discutir o orçamento, que é isso que realmente na prática importa. Eu lá no meu trabalho como assistente social, se eu não tiver condições de trabalho, eu não consigo fazer nada. Eu não vou conseguir atender a população, mesmo estando sendo pago para isso. Você não vai nem atender telefone quando querem ligar para você para pegar informação, né? Então é preferível ficar quieto, não atender, desconsiderar, fazer de conta que ver, porque não sabe responder. As pessoas às vezes chegam com aquela ânsia lá no departamento de habitação, o meu aluguel está vencendo, não tenho dinheiro para pagar, eu preciso de uma casa e tal. E você não tem nada para dizer assim, viu? O governo está andando, vai fazer isso, vai fazer aquilo, sabe? Então a gente quer mudar essa realidade. A gente quer que as pessoas, elas não só criem expectativas, mas que elas tenham esse sonho de ter onde morar, de ter uma saúde de qualidade, de ser bem atendida no hospital, que hoje, infelizmente, a gente nem convênio com o município, nós não temos, né? Então a gente quer que essas pessoas, que os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, o povo do Pinhão tenha acesso a políticas públicas de qualidade. Política pública é a chave de tudo. E para todo mundo, independente de ideologia, de tal, né? Bino do céu, nós já estouramos nosso tempo aqui. Já estouramos. O papo tá bom pra caramba. A água do chimarrão tá no fim, então tá na hora de nós encerrando por aqui, mas com a promessa de que a gente vai voltar outras vezes
Você pode ir até a rede, né, em Guarapava, ali no parque, na Cidade dos Lagos, né, que é um bairro planejado, ou a gente volta aqui porque a gente gostou de vir para cá, né? Aliás, eu já venho para o Pinhão faz muitos anos, né? Então eu queria agradecer essa participação aqui, essa tua disponibilidade, né, de vir conversar com a gente, de colocar tuas ideias, nos informar um pouquinho de como está o município, né, que é bem vizinho, bem grudadinho com o nosso. De alguma forma, o que não tem aqui impacta lá, principalmente na questão da saúde, né? A falta de maternidade aqui faz com que as gestantes vão dar à luz em Guarapava, que a saúde também, os hospitais também passam por muitas dificuldades, né? Então, cada um fazendo a sua parte, fica bom para todo mundo. Então, eu queria agradecer e te deixar à vontade. E eu que quero agradecer, Cristina, pela oportunidade, né? Agradecer ao nosso amigo Ricardo, que esteve aí acompanhando. Agradecer ao nosso amigo Luciano, né, por ceder o espaço aqui para nós. O Brahim, que me acompanha sempre. O Brahim, que sempre está aí acompanhando, né? Dar um abraço aí para minha família, para os meus amigos, meus vizinhos aí, Invernadinha, pessoal da Nossa Senhora da Glória, né, Recanto Verde, Pinheirinho, Vila Caldas. Um abraço para vocês. Espero que tenha essa oportunidade bem descontraída. A gente não teve foi roteiro, muito bom, foi bem à vontade, né? Não, que vocês tenham me conhecido um pouco melhor, né? Saber como que eu penso a política, como que eu o roteiro atuo, é a tua vida, né? E um pouquinho da minha vida. Muito obrigado. Deus abençoe. Beleza, adorei, amei conversar com você. Amei conversar com você. Eu acho que você também gostou da nossa conversa, né? E eu vou ficando por aqui, então, lembrando que Papeando com Cristina Stech vai ao ar segunda, quarta e sexta, sempre às 19 horas, pelas redes sociais do Portal RSN e também pela plataforma de áudio da sua preferência. Obrigada pela sua atenção.